Olá, meu amigo, minha amiga. Vamos conversar um pouquinho? Acho que nós temos que refletir sobre algo muito importante, sobre o amor ao próximo. O Senhor Jesus nos disse que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas, reconhecendo que Ele é o Criador de tudo, e amar ao próximo como a si mesmo. E hoje, mais do que nunca, a gente comprovou que esse amor ao próximo está longe de existir. Primeiro, ele foi demonstrado através das mentiras que foram divulgadas, fake news falando que a vacina ia mudar o seu DNA, falando que você ia ter pensamentos estranhos, que ia instalar um chip na sua cabeça, falaram tanta bobagem, negando a ciência, negando um trabalho daqueles cientistas que estudam há longos anos, muitos e muitos anos, aprimorando o conhecimento a cada dia para poderem salvar vidas. E agora o que eles fizeram? Estão querendo furar filas. Pessoas achando que a vida delas, por terem dinheiro, é melhor do que a vida do pobre. Então, e não estão nem aí para o pobre. Ou seja, a vida dela é importante e o pobre que se dane, que se ferre para lá. Talvez ele sendo eliminado seria melhor para a sociedade. Talvez seja esse o pensamento deles, porque os ricos sim têm valor. Mas nós sabemos que tudo é mentira. Nós sabemos que o valor da vida é igual, que nós somos todos filhos do mesmo Deus. Mas lamentavelmente, esses egoístas que só pensam no próprio umbigo, mentiram, negaram, fizeram tantas fake news para que ninguém tomasse a vacina, desfazendo a vacina porque ela tem matéria-prima da China, sendo que praticamente todas têm. E nessa briga política fizeram tantas bobagens, quantas vidas ceifadas, né? A situação de Manaus deixando a gente assim numa tristeza imensa. O Brasil com índices muito grandes, né, de mortes e contaminações. E aí eles foram furar filas. Políticos, pessoas que não estão na linha de frente, médicos e outros achando que eles são melhores que os outros, que a vida deles tem mais valor que a vida do outro. Então, olha, não tem solidariedade, não tem empatia, não pensam no coletivo, eles querem salvar a própria pele. E não sei se você conhece, existe um livro que foi transformado numa peça teatral de um autor que chama Albert Camus. Ele fez um livro sobre a peste, um livro que já retrata uma história antiga, uma ficção, falando de uma peste desenvolvida por conta dos ratos. E ali nesse livro tem poucos personagens. Eu até anotei para falar com você. Tem um médico, tem um prefeito, tem um juiz, um jornalista, um padre, um capitalista e tem 2 revoltados. E quem que fez a diferença ali na peste? Os revoltados que não aceitavam essas mentiras, que queriam salvar vidas. Aquele padre representando o lado espiritual da história, deveria levar consolo, conforto às pessoas, nada fez. Ah, vai morrer mesmo, não tem jeito, vai... Sabe, aquelas coisas assim, aquelas conversas que não tem argumento, que não ajuda ninguém. O prefeito não assumiu a liderança daquela pandemia, deixou as coisas acontecerem. Deixa acontecer, ele não sabia liderar. E tinha um jornalista que queria contar tudo que está acontecendo, mas quiseram calar o jornalista justamente para ele não expor a situação, a gravidade da situação. E assim está acontecendo no nosso país. Parece que aquela história que é uma ficção está se repetindo agora. Só que lá nessa história da peste tem um fundo político, ideológico, tem muita história lá sobre o nazismo, o fascismo. Mas ali tem uma coisa muito importante que a gente deve pensar. O autor colocou muito bem que a questão da solidariedade seria fundamental para preservar vidas. Se cada um ajudasse a cuidar da vida do outro, se todos assumissem aquela peste, que lá era uma pandemia também, uma endemia. Então o que ia acontecer?
as pessoas iam se proteger, eles iam vencer aquela situação. Mas por conta de falta de liderança, pelo egoísmo, quem se achava melhor queria salvar a própria vida, como está acontecendo agora, a gente furando a fila para tomar a vacina. Por conta disso, a doença se espalhou naquela região e matou milhares de pessoas. A ficção bem parecida com a realidade que nós estamos vivendo. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, histórias de ficção pensadas para nos fazer refletir. Talvez se a gente tivesse lido esse livro lá para trás, bem tempo, estaríamos melhor preparados para informar as pessoas o quanto a solidariedade seria fundamental para preservar vidas, mas as pessoas preferiram ir para as praias, foram se divertir, foram aglomerar, né? O comércio é mais importante, não buscaram uma forma de deixar o comércio abrir, preservando vidas, não. Fazem tudo de qualquer jeito. Estão pensando assim, temos que vender, claro que tem, mas com condições. Temos que trabalhar, mas também com condições. Infelizmente, colocaram tanta coisa em primeiro lugar, as festividades, as praias, né, os shows, e agora o nosso país vivendo essa calamidade. Então, lá nessa história da peste, o revoltado, ele se recusa a aceitar aquilo que estão impondo a ele. E ele começa a brigar, ele começa a falar, ele começa a querer mudar essa história. E assim somos nós precisamos ser revoltados. Porque se nós formos conformados com a situação, nós vamos assistir tudo isso de boca calada, aceitando, vai realmente morrer muita gente. E eu não posso fazer nada, você também não pode fazer nada. Você não pode aconselhar as pessoas, você não pode denunciar quando você vê uma fake news. Você não pode agora denunciar esses que estão entrando, furando fila, querendo tomar o lugar do outro. Você não pode denunciar aqueles que falaram o tempo todo que a vacina não ia funcionar, que ela ia fazer coisas horríveis no corpo humano e agora estão lá querendo tomar vacina. Eles têm todo o direito de tomar, sim, todos nós temos, independente de ser negacionista ou não, mas mostrar para essas pessoas que elas fizeram muito mal. Por elas serem negacionistas, elas não se protegeram e não protegeram o outro. Elas não foram empáticas, elas não foram solidárias, elas não tiveram amor ao próximo. A conta há de chegar. A gente não deseja mal, mas nós sabemos que tudo que você semeia é o que você vai colher. Se você semeou a morte de alguma forma, pela sua negligência, por querer se divertir, não se preocupando com aqueles que estavam isolados. Quantos filhos levaram a morte para dentro de casa? Né? Foram visitar os pais depois de terem se divertido bastante, levando a morte para dentro de casa. Estão semeando. Semear tá certo, né? Mas vai colher o que semeou. Então a gente tem que pensar naquilo que nós estamos semeando. Se é amor, se é empatia, se é compaixão, se é misericórdia, se estamos estendendo a mão para o outro. É isso que nós precisamos saber. Então, meu irmão, minha irmã, faça a sua parte, faça o seu melhor para que você tenha consciência tranquila e você saber que você não contribuiu para que as pessoas morressem, que as suas mãos estão limpas. Na sua mão não corre o sangue de ninguém. Nenhuma vida se perdeu por sua causa. Assim eu tenho feito. Porque eu não quero sentir remorso. Eu não quero perder ninguém, mas não quero levar também esse vírus para ninguém. Então eu me protejo o tempo todo para proteger aquelas pessoas que eu amo. Não é só da minha família, nem só os meus amigos, não. Qualquer pessoa. Porque eu preciso amar o meu próximo. Porque ele é meu irmão dentro desse universo. Filho do mesmo Deus. Amém? Pensa sobre isso. Vão furar a fila. Vão querer comprar essa vacina. Roubaram vacinas. Que ser humano que nós temos. O grito da pandemia. Chamando o ser humano a ser mais humano.
levou tantas vidas, mostrar, olha como que vocês são insignificantes, por causa de um vírus você morre, você vai perder seus amigos. Mas não mexeu no coração dessas pessoas. Elas continuam com o coração duro, coração maldoso, egoísta, que só quer para elas. É duro. Tá? Fica com Deus, que Deus o abençoe, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém?